questões de hoje. É um companheiro muito querido, já foi do nosso clube, aí a sua profissão nos roubou, levou para a Europa e ele, ao retornar, filiou-se ao RCBI, que é um clube maravilhoso, onde ele está com plena capacidade de trabalho. Carlos Valucier de Castro Brandão. É um historiador formado pela Sorbonne, empresário do setor fotovoltaico e membro ativo do Rotary Club Brasília International, dedicando-se à promoção da paz e ao desenvolvimento sustentável. Poliglota e apaixonado por inovação, acredita no poder da energia renovável para transformar o mundo. Foi rotariano do Rotary Club Brasília 5 de dezembro, tendo sido convidado pela nossa rotariana Mercedes. Carlos Brandão vai nos falar sobre como o fotovoltaico pode ajudar a construir um mundo melhor. Querido Carlos, a palavra é sua, ligue o seu microfone e a palavra está com você. Obrigado. Boa tarde. Vou me representar de novo. Sou o Carlos Valucier de Castro Brandão, sócio representativo do Rotary Club Brasil International. Eu comecei minha jornada rotária neste clube 5 de dezembro, quando ainda era presencial. Tive que ir para a Europa para ajudar meu pai, depois teve o Covid e voltei faz mais ou menos um ano aqui em Brasília. Pouco tempo atrás, a gente conversou com o Chico e surgiu a possibilidade de fazer uma palestra online sobre o fotovoltaico, falar os benefícios e também como o Rotary trabalha esse tema. Então, a ideia era fazer como o fotovoltaico pode ajudar a construir um mundo melhor, energia, conhecimento e impacto global para um mundo sustentável. Essa frase foi do meu jardineiro. Ele viu a usina que tem lá em casa. Ele falou assim: e se cada um de nós pudesse gerar a própria energia, ao mesmo tempo, como é que o mundo mudaria? E eu acho que ele tem razão, porque vivemos um momento crucial para a história da humanidade, em que a demanda por energia cresce a cada ano. Cresce por causa do aumento populacional e cresce também pelo avanço tecnológico. A ONU ela dá um dado muito interessante. 759 milhões de pessoas ainda hoje vivem sem eletricidade. E mais de 2,4 bilhões de pessoas hoje dependem de combustível poluente como lenha e carvão para cozinhar. Então, a falta de acesso à energia limita o desenvolvimento econômico, a educação e até a saúde básica. Mas tem soluções, tem soluções acessíveis, escaláveis, já disponíveis como a energia fotovoltaica. E, com o avanço tecnológico, ela se tornou uma das fontes de energia mais baratas e eficientes do mundo, e às vezes mais barata que, por exemplo, a energia, o carvão, em vários países. Aí eu quis também fazer uma ligação com o Rotary, porque o Rotary se preocupa, faz um trabalho de impacto a longo prazo, e ele procura soluções sustentáveis. Quando a gente fala em energia solar, a gente está falando também de educação, saúde e desenvolvimento econômico. Uma escola que recebe eletricidade, ela pode funcionar no período noturno, permitindo para que adultos se eduquem no período da noite. Postos de saúde podem funcionar melhor refrigerando remédios. Então, a energia renovável ela desempenha um papel crucial nessa missão de sustentabilidade. Fornecer o acesso à energia limpa transforma comunidades, trazendo não apenas desenvolvimento econômico, mas também dignidade e oportunidades. E no Rotary, a gente frisa muito isso, porque nosso trabalho ele é de longo prazo. É um caminho que todos nós incentivamos. O trabalho que eu vou fazer agora é uma apresentação em 6 pontos, e o sexto eu vou deixar bem curto, porque eu não sei se já foi feita uma palestra ou se vai ser o tema de uma palestra vindoura. Então, vamos começar. Então, o desenvolvimento. O desafio energético global ele se dá para um dado muito interessante. Nos últimos 50 anos, o consumo de energia aumentou mais de 250%. E 84% dessa matriz, segundo a energia
a Agência de Energia da OCDE, 84% dessa matriz ela é poluente. Isso tem impactos absolutamente devastadores. Em 2023, por exemplo, o mundo lançou mais de 36 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. A temperatura já subiu de 1,1 graus Celsius em relação à média pré-industrial e estima-se que 7 milhões de pessoas no mundo morrem anualmente devido a doenças relacionadas à poluição atmosférica. E o custo disso, segundo o Banco Mundial, é de mais ou menos 300 bilhões de dólares. Então, é algo que é extremamente impactante. E essa dependência, ela pode mudar com a energia fotovoltaica. O custo, nos últimos 10 anos, do material fotovoltaico, ele diminuiu de mais ou menos 80%. Então, o valor aquisitivo para adquirir diminuiu de 80%. Então, está se tornando algo relativamente acessível. Desculpa. A energia como solução viável, como já foi dito, eu sou historiador, mas eu vou explicar rapidamente como funciona. O Sol emite fótons e nas placas tem os elétrons que começam a se movimentar. Essa movimentação gera a eletricidade, é uma eletricidade contínua, e aí, para ela ir até as tomadas das nossas casas, precisa ser transformada por um transformador para virar eletricidade alternada. Então, alguns benefícios, por exemplo, fiscal, financeiro, que, em certos casos, a conta de alguém de uma residência ou de um empreendimento pode diminuir de 80%. Isso são dados da Agência Internacional de Energia Renovável, a IRENA. Outro benefício muito interessante é que, para cada megawatt-hora produzida com energia solar, a gente evita de emitir cerca de 700 quilos de CO2 na atmosfera. Então, isso tem um impacto muito significativo na luta contra o aquecimento global. E também, do ponto de vista social, a Bloomberg, que é uma empresa de investimento de Nova York, ela avalia que até 2050 o mercado do setor solar vai gerar cerca de 20 milhões de empregos novos no mundo. No terceiro ponto, eu gostaria de falar de alguns casos de sucesso do impacto social. Então, temos aqui alguns exemplos no Brasil e o primeiro que eu gostaria de destacar é o projeto Luz para Todos Solar, que levou sistemas fotovoltaicos a comunidades ribeirinhas na Amazônia. E nessas áreas remotas, onde a eletricidade tradicional era inviável, a instalação de painéis solares permitiu o funcionamento de escolas no período noturno, melhorou a refrigeração de vacinas em postos de saúde e proporcionou acesso à internet, conectando essas populações com o resto do país e do mundo. Então, e o impacto também ele vai além da infraestrutura. Muitas dessas populações recorrem para se iluminar essas lâmpadas de querosene. E isso, então, afeta muito a problemas respiratórios. E com a energia solar, diminui muito esse impacto pulmonar. Tem outro caso bem inspirador no sertão nordestino, em que usinas fotovoltaicas que foram instaladas em comunidades agrícolas para bombear água de poços artesianos, e isso diminui o tempo que as pessoas andavam, às vezes andavam quilômetros, perdiam muito tempo, mães não podiam cuidar de crianças, ou crianças às vezes ajudavam, não iam para a escola. Então, é um grande tempo, um conforto para a população e também permite irrigação de pequenas plantações, aumentando a produção agrícola local, garantindo segurança alimentar e também uma fonte de renda sustentável. Outro projeto que eu queria destacar, que eu vi em São Paulo e em Minas Gerais, que são escolas que colocaram placas em cima dos telhados e o excesso de energia que era revendido para as empresas de energia, esse excesso era revertido em aquisição de material escolar. Vejam como tem um impacto econômico, um impacto, digamos, social, ao adquirir esses material escolar. O quarto ponto que eu queria destacar que é a energia solar e os objetivos do milênio da ONU. Então, como a energia limpa ela contribui para erradicar a pobreza,
promover a saúde e a educação. O acesso à eletricidade é um fator determinante para o desenvolvimento socioeconômico. E a energia solar, por ser uma fonte renovável e acessível, ela permite que comunidades antes vulneráveis obtenham autonomia energética sem depender de redes que muitas vezes são caras e instáveis em áreas remotas. Isso acontece muito. Também ela possibilita a eletrificação de escolas e que amplia as oportunidades educacionais, além de também hospitais, como eu já falei, postos de saúde em regiões isoladas, para manter, é muito importante, algumas vacinas que precisam de refrigeração e máquinas médicas que precisam ser operadas graças à eletricidade. Claro que isso reduz a mortalidade infantil e dá um ganho de qualidade muito importante para essas populações. É também importante na redução das desigualdades. Isso, quem é jurista, eu acho que é o artigo 3º ou 4º da Constituição Federal, que diz que é importante, o objetivo, reduzir as desigualdades entre os estados e dentro da população. Então, tem uma ligação aí, porque democratiza-se o acesso à eletricidade, beneficiando populações que, historicamente, foram deixadas de lado no processo do desenvolvimento, no caso do Brasil, mas é de outros países também. A geração que se chama geração descentralizada, no caso, as usinas fotovoltaicas são chamadas de produção descentralizada. Ela empodera comunidades porque ela reduz os custos de eletricidade e cria oportunidades de emprego tanto na instalação quanto na manutenção desses sistemas solares. É mais um impacto positivo. E lembrando que pequenos agricultores podem utilizar essa energia fotovoltaica para uma irrigação mais eficiente, mais perene, assegurando segurança alimentar e uma sociedade mais equitável e sustentável. O quinto ponto que eu queria conversar com vocês são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Rotary. Tem um alinhamento muito claro entre essas duas instituições, o Rotary e a ONU, e eu gostaria de destacar os Objetivos da Desenvolvimento Sustentável, que a ONU quer chegar em certos pontos até 2030, que é o ODS 7, que é a busca para garantir a energia acessível e limpa para todos, e o objetivo número 13, que é o combate às mudanças climáticas. E o uso de fontes renováveis, como a solar, ela reduz a dependência de combustível fóssil, minimizando, então, as emissões de gases de efeito de estufa e mitiga também os impactos ambientais. E, além disso, de novo, friso, uma universalização ao acesso à eletricidade que beneficia comunidades remotas e promove o desenvolvimento sustentável. Um destaque que é muito importante, do qual eu já participei como empresário, que é o sexto ponto, e eu não queria muito me atardar nele, porque eu não sei se vocês já fizeram uma palestra a respeito ou se vocês vão fazer uma palestra a respeito, que é o The Million Solar Panel Challenge, que é promovido pelo ESRAG. O ESRAG é o grupo de ação do Rotary de sustentabilidade ambiental. Acho que em inglês é Environmental Sustainability Rotary Action Group. Qual é o objetivo? O objetivo é incentivar até 2030, ou seja, temos mais 5 anos, a instalação de 1 milhão de painéis solares. Então, eu fiz isso, mas cada um pode fazer isso se um de vocês tiver, nem que seja um painel na sua residência ou no seu empreendimento, vá no site e procure no Google Million Solar Panel Challenge e coloque lá, vai ser notificado pelo Rotary e vocês vão contribuir para esse desafio, que é muito importante, porque ele promove a adoção de energia solar em escolas, hospitais, áreas rurais, áreas urbanas. Muitas vezes a gente não pensa nas áreas urbanas, em telhados, em hangares, ou mesmo residenciais. E também projetos sociais. Então, cada instalação contribui diretamente para os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, promovendo energia limpa e um acesso fácil, combatendo mudanças climáticas e promovendo desenvolvimento econômico sustentável. Para concluir, eu queria deixar essa frase: cada ação conta para a construção de um mundo mais sustentável. É muito importante que cada um contribua, nem que seja de maneira modesta, às vezes
falando, incentivando alguém a usar energia renovável. Não necessariamente a fotovoltaica, há outras como a eólica, tem outras também como hidrogênio verde. Então, são várias fontes, eu destaquei a solar. Muito obrigado. Meu nome é Carlos Alberto Souza, a sala nossa foi número 2, participaram o José Renato e a Letícia. A Letícia teve muita dificuldade porque ela está trabalhando, então a gente entende isso. Primeiro, elogiamos a belíssima palestra que realmente nos alertou para várias vantagens da energia solar. E uma pergunta que nós pensamos, e a manutenção disso? É fácil? É muito cara? Como é esse sistema? É isso que nós temos. Muito obrigado e parabéns ao Carlos Brandão. Obrigado. A manutenção é relativamente fácil. Às vezes, por exemplo, eu no meu caso, o primeiro ano eu sequer fiz manutenção, assim, limpeza, porque com a própria chuva, com a inclinação da placa, ela limpa. Agora, se vocês realmente quiserem estar no pico, no pico, no pico, dá uma limpada. Mas, por exemplo, quando deixa no telhado, às vezes é difícil de acesso. E a simples chuva, eu estou falando das chuvas de Brasília, a simples chuva limpa, mesmo se ao longo dos anos vai perder 2, 3, 5%, é pouco. Claro que é sempre bom limpar, mas não precisa de uma limpeza assim regular, regular, regular. A própria chuva limpa relativamente. Boa tarde aos demais companheiros do 5 de dezembro, aos convidados, aos visitantes, especialmente ao Carlos Alberto Souza. E o que eu tenho a perguntar é o seguinte: eu passei no grupo, aliás, Valéria, eu fui para o grupo 3, e eu então comentei que há coisa de umas 2 semanas atrás, eu recebi uma proposta através de um amigo sobre a colocação das telhas solares na minha casa. Eles fariam isso, e desde que eu tivesse um valor na conta da Light, na conta de energia, um mínimo de gasto por mês. E se eu tivesse esse mínimo de gasto acima, eu teria 20% no que renderia o projeto. Então, eu gostaria de perguntar ao nosso Carlos, isso é verdade? Isso é possível, Carlos? Eu acho que Carlos, antes de mais nada, o Rui explicou uma série de coisas. O Rui é um expert no assunto, mas de qualquer jeito deixaram a pergunta para que eu fizesse, então nada mais justo de perguntar para o palestrante. E eu agradeço muito a sua resposta. por favor. Eu acho que talvez o mínimo que lhe foi falado é que, às vezes, a gente não pode cortar o fornecimento por exemplo, aqui em Brasília é Neoenergia, em Goiás é Equatorial, cada Sim, estado sim. tem a grande distribuidora. Então, tem que continuar, por uma simples razão. A gente pode ter energia fotovoltaica só durante o dia, de noite não tem mais produção. Então, de noite, a gente acaba tendo um mínimo de consumo. Então, só se a gente tiver baterias, aí a gente pode ter um circuito completamente fechado do circuito normal de eletricidade. E esse mínimo, talvez seja isso que falaram para o senhor. É um mínimo que o senhor vai ter que pagar. Por exemplo, aqui em Brasília, eu acho que está em torno de uns 90 ou 100 reais. Dá para ter a conexão. Isso. Talvez seja isso que foi mencionado ao senhor. Eu mandei para o meu advogado analisar os contratos que eles me enviaram para assinar e as informações advindas da empresa. E o advogado achou melhor analisar mais a fundo com outras pessoas do ramo, Sim. e para que então tivesse o sim ou não para que eu fechasse. Então, de qualquer maneira, o assunto hoje foi pertinente na palestra. Eu acho que a Por isso proposta que o eu senhor trouxe recebeu não é a boa. pauta. Do pouco que eu ouvi, às vezes falhou. Do pouco que eu ouvi, não, eu acho que não tem algo que não está certo aí. Esse mínimo o senhor não precisa ter essas contas. O senhor tem que ter conexão, mas não precisa, não precisa. Eu não entendi bem se tinha que ter um mínimo de investimento. Isso tem que ver. Se o senhor depois falar depois no privado. Interessante, Carlos, que eles querem um valor mínimo na conta.
exatamente para poder projetar o custo e o gasto deles. Então, foi isso. Especialmente numa cidade de Tete, e lá existe um projeto que já está funcionando de extração de minério carvão mineral de superfície, né? E isso foi o grande cliente disso era a China. Você falou que 86% da energia hoje ela é gerada por 84. método padrão, tradicional. E eu diria, se existem situações como essa que eu fui ver lá, qual é a chance de a gente converter tudo isso em energia solar ou eólica, tá? Num curto espaço de tempo, para se evitar uma geração suicida de carbono não consumível, por exemplo. Como é que você vê isso aí? Como é que você enxerga essa questão? Eu vejo que é uma transição que ela é demorada porque ela é muito custosa. Ela não deixa de ser toda uma nova instalação, toda uma nova infraestrutura. As próprias grandes distribuidoras, elas, de maneira geral, são contra, porque elas já têm um modelo de negócio que já está funcionando, ou seja, elas teriam que alternar, fazer todo um novo planejamento. Isso são investimentos trilionários no planeta inteiro. Claro que, idealmente, seria maravilhoso, mas vai demorar muito. Outra coisa é, por exemplo, a pesquisa e desenvolvimento. A grande maioria das placas são chinesas. Mesmo empresas que são, por exemplo, a canadense, que é uma grande empresa canadense, ela foi comprada pela China. Então, ah, teria que ter também pesquisa e desenvolvimento. O BNDES deveria também incentivar isso no Brasil. Por que que a gente não fabrica nossas placas, nossos equipamentos solares? A gente não tem isso, a gente importa 100% das placas praticamente. Então, é também um investimento em pesquisa nacional. Fazer uma, Carlos, até por interesse também, como do companheiro Newton, aqui a empresa que está instalando aqui no nosso prédio, ela não tem problema, ela está instalando. Apenas a pergunta é: não permitem injetar o excesso a sobra de energia na rede elétrica atualmente? Você poderia me dar? As companhias elétricas não permitem injetar a sobra da energia produzida aqui na rede normal. Bom, isso me parece estranho, porque para montar o sistema tem que estar conectado ao sistema de eletricidade nacional. Então, só se for um sistema especificamente interno, e mesmo assim, Eu não fui feliz ele está injetado, ele está dentro na rede, como a gente produz aqui e coloca na rede. sim, Aquilo que nós consumirmos, nós não pagamos. Agora, sim. aquilo que sobrou de energia, eles não nos remuneram. Bom, acho estranho, mas dois, pode haver também um refluxo de energia. Às vezes acontece quando tem uma sobrecarga, Há a uma eletricidade compensação. vai no sentido, aí se vier eletricidade no outro sentido, pode gerar um retorno de carga, e isso é negativo. Talvez seja isso, mas eu estranho não poder vender o excesso. Ok, obrigado. Você já conhece o nosso sistema, Carlos, então você receberá um certificado do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro pela sua participação nesta reunião, produzindo uma excelente competência, com maestria e competência. A palestra sobre fotovoltaico pode ajudar a construir um mundo melhor. Isso vai chegar nas suas mãos, vai chegar no seu computador.
Muito obrigado. E você tem agora 2 minutos para se despedir e fazer suas colocações finais. Mais uma vez, obrigado ao Francisco Chaves, a nossa presidente, Valéria Blanco, todos os companheiros, companheiras no Brasil e fora. Eu acho que tem alguns, além da Valéria, não sei se tem alguns no exterior, mas muito obrigado. O tema é realmente relevante e eu acho que ele é mais relevante ainda pelo fato de o Rotary se implicar no desenvolvimento sustentável, se implicar na melhoria da saúde, nos intercâmbios escolares, universitários. Eu fico muito entusiasmado de ter entrado no Rotary. Eu entrei no Rotary no 5 de dezembro. Como eu disse, eu tive que sair. Eu voltei, eu pensei que o clube não existia mais. Então, eu acabei sendo cooptado para um outro clube, mas eu estou vendo que o clube ainda existe. Inclusive, eu pensei tanto que ele existia que eu fui para a UPS, pensando que ainda estava no modelo pré-Covid, mas é 100% virtual. Mais uma vez agradeço, é uma satisfação. Tem o tema do desafio solar de 1 milhão de painéis, é um tema que algum companheiro pode se debruçar e fazer uma boa apresentação. É muito importante porque é uma iniciativa do Rotary. Eu já coloquei lá meus painéis, recebi um certificado. É importante que a gente faça, se a gente tiver o incentivar, para a gente demonstrar o empenho que o Rotary tem. Um forte abraço. Obrigado. E aproveito então para, compartilhando o orgulho de ser rotariano, eu saldo o Pavilhão Nacional e fecho nessa quinta-feira, às 13 horas, a nossa 33ª reunião do ano rotário de 2020.